Fala, fiel! Chegou aquele momento em que a gente respira fundo, sente o coração acelerar e começa a imaginar o que está por vir, porque a semana do Corinthians promete ser daquelas que mexem com qualquer torcedor. A proximidade da semifinal da Copa do Brasil já deixa um clima diferente no ar. E o noticiário do clube não poderia estar mais movimentado. O torcedor acorda pensando no Timão, passa o dia falando do Timão e vai dormir projetando esse duelo que tem tudo para ser eletrizante. E dentro dessa expectativa enorme, várias informações importantes começam a ganhar força, principalmente sobre o elenco que será utilizado nos próximos dias e sobre a situação de alguns jogadores que podem definir os rumos da temporada. A principal boa notícia é o retorno de Memphis Depay, que volta a treinar sem limitações depois de lidar com um edema no joelho. Ele já vinha em transição. A comissão técnica tratou tudo com cuidado e agora finalmente trabalhou com bola ao lado dos demais jogadores. A expectativa era grande desde a semana passada, quando havia a esperança de que ele fosse utilizado. Mas a cautela acabou falando mais alto. Fisicamente recuperado, ele se coloca novamente à disposição e muda completamente a forma como o Corinthians pode se portar em campo. A simples presença dele já transforma o setor ofensivo e dá outra dinâmica ao time que se prepara para enfrentar um adversário tradicional em uma semifinal que promete ser intensa. Enquanto isso, a situação de Garro e Yuri Alberto ainda gera preocupação. São dois jogadores que fazem falta, cada um dentro de sua característica, e o Corinthians vai avançando sem a certeza de quando os dois estarão liberados. O próximo compromisso, marcado para domingo, deve ser encarado de uma maneira completamente diferente. A tendência é que a equipe entre com um time bastante modificado, algo que faz sentido quando se olha para a importância do duelo seguinte, que terá peso de decisão. Depois de semanas segurando o ritmo, esse é exatamente o tipo de jogo em que se justifica preservar titulares, pensando no que realmente importa. É aquele momento em que o torcedor até estranha a escalação, mas entende a estratégia. E aí entra novamente a questão da semifinal da Copa do Brasil. Jogar fora de casa, sabendo que o adversário faz um grande campeonato brasileiro, não tira a confiança do Corinthians. A mística do mata-mata cria situações que fogem do comum. A energia emocional muda. A concentração muda e, principalmente, o peso de cada lance muda. O espírito do mata-mata transforma equipes e o Corinthians conhece bem esse caminho. Se conseguir fazer um primeiro jogo seguro, evitar erros e voltar para decidir em casa, pode muito bem sonhar com mais uma final de expressão nacional. A torcida sabe disso, o elenco sabe disso. E esse cenário deixa a expectativa ainda maior. A preocupação maior está realmente na ausência dos dois jogadores que formaram, ao lado de Memphis, o trio que modificou o rendimento ofensivo do time na temporada. Mesmo com algumas oscilações, é inegável que quando os três estão juntos, o Corinthians atinge um nível completamente diferente. Não é opinião. É algo que os números comprovam. O time rende mais, cria mais e finaliza melhor. Por isso, o clima de apreensão existe. Yuri convive com uma pubalgia que tem altos e baixos, e já aconteceu várias vezes dele surpreender a comissão técnica, aparecendo no treino da véspera com boas condições de jogo. É o tipo de lesão traiçoeira, que permite treinar um dia e limita no outro. Por isso, ninguém coloca a mão no fogo para cravar presença ou ausência. Já com Garro é diferente. O argentino vive uma sequência complicada de desconfortos físicos. Em alguns momentos parece totalmente recuperado, mas logo surge uma nova dor, algum incômodo, algo que impede uma regularidade plena.
Mesmo assim, em um jogo decisivo ele pode ser determinante. Não precisa estar iluminado o tempo inteiro. Às vezes, é um escanteio, uma finalização de média distância, uma enfiada precisa entre linhas. E quando se olha para frente, imaginar Memphis e Yuri recebendo uma bola açucarada de um meia, como ele faz qualquer um acreditar que tudo pode acontecer. O Corinthians tenta ganhar tempo, tenta ajustar o máximo possível, e ninguém dentro do clube descarta nenhuma possibilidade. E enquanto o assunto dentro de campo pega fogo, fora dele uma notícia importante voltou a circular com força. As conversas sobre uma possível proposta vinda da Roma por Yuri Alberto reacenderam um debate que sempre mexe com o torcedor. Essa história vem de longe. E não é a primeira vez que o nome do atacante aparece nos noticiários internacionais. A equipe italiana já demonstrou interesse em temporadas anteriores, mas na ocasião o Corinthians segurou, até porque a proposta não chegou de maneira oficial. Ainda assim, o sinal de alerta acendeu novamente porque o mercado europeu naturalmente observa jogadores em boa fase que têm características valiosas para times que buscam renovação. A situação é delicada porque o Corinthians vive dificuldades financeiras e detém apenas metade dos direitos do jogador. Isso significa que mesmo uma proposta muito alta não representa uma entrada proporcional ao valor total. Então surge o grande dilema: vale negociar um atacante que entrega tantos gols por temporada, sabendo que o clube não ficará com tudo? Vale abrir mão de um jogador que, apesar de oscilar, tem uma produção difícil de encontrar no mercado? Não é simples. O torcedor olha para o campo. Lembra das partidas decisivas, lembra dos gols, lembra do quanto o time funciona melhor com ele. Ao mesmo tempo, a direção precisa olhar para contas, prazos, restrições e pensar no que é viável para o clube seguir respirando financeiramente. E isso tudo ainda esbarra na valorização natural que o jogador ganhou com o tempo. Sua contratação envolveu trocas, acordos e porcentagens que fizeram sentido naquele momento e que foram decisivas para colocá-lo no clube. Apesar das críticas que aparecem ocasionalmente, ninguém pode negar que ele se dedica, se entrega e representa bem a camisa que veste. Só que o futebol também é feito de ciclos. O tempo passa, as oportunidades aparecem e muitas vezes o clube precisa tomar decisões que não estão ligadas apenas à bola rolando. Em algum momento, uma venda pode ser inevitável. Em outro, pode ser precipitada. Tudo depende do desempenho no restante do ano, do desfecho das competições e do tamanho das propostas que realmente chegarem à mesa. E enquanto a torcida tenta digerir esse turbilhão de informações, o ambiente no clube continua se movimentando em outras frentes, porque o Corinthians também precisa pensar no futuro fora das quatro linhas. A realidade financeira do clube exige decisões estratégicas e rápidas, e isso passa diretamente pela busca de novas receitas. Por isso, as conversas envolvendo patrocínios e acordos comerciais começaram a ganhar ainda mais força nos bastidores, especialmente quando o assunto é a próxima temporada. O trabalho de bastidores é intenso e os departamentos internos já começaram a analisar ponto por ponto para evitar que o clube enfrente, novamente, um ano com limitações que afetem contratações e planejamento esportivo. Ao mesmo tempo em que o torcedor olha para o campo e projeta a semifinal, existe uma preocupação legítima sobre como o Corinthians vai se organizar para o próximo ano, principalmente levando em consideração que vários contratos de patrocinadores estão chegando ao fim. E isso acende um alerta importante, porque a camisa do Corinthians é uma das mais valiosas do país e carrega um peso comercial gigantesco.
quando alguns parceiros começam a sinalizar que, por diferentes motivos, não continuarão no ciclo seguinte, o clube precisa agir rápido para tapar esses buracos e não permitir que a receita caia a níveis ainda mais perigosos. Por outro lado, existe também a sinalização de que algumas empresas estão dispostas a renovar. E isso se torna essencial nesse momento em que o Corinthians tenta equilibrar contas que se tornaram particularmente pesadas nos últimos anos. O clube projeta um montante considerável em acordos de patrocínio até o fim da temporada, mas ainda assim bem abaixo do ideal. As metas estabelecidas no início do ano acabaram distantes da realidade. E isso gera uma necessidade ainda maior de rearrumar tudo pensando em 2026. Cada propriedade da camisa precisa ser revista, revalorizada e negociada com firmeza, porque cada detalhe influencia diretamente na capacidade do clube de manter seu elenco competitivo. E não é segredo para ninguém que esses acordos influenciam muito a maneira como o clube se posiciona no mercado. Se a situação financeira estivesse completamente estabilizada, talvez as conversas sobre uma possível venda de Yuri Alberto não estivessem tão presentes na rotina do torcedor. Mas como tudo está interligado, qualquer notícia envolvendo patrocínios, receitas, contratos ou projeções acaba criando impactos diretos naquilo que o Corinthians poderá fazer na próxima janela de transferências. Manter um elenco forte custa caro. Renovar contratos custa caro. Contratar jogadores decisivos custa mais caro ainda. E tudo isso depende do fluxo financeiro que entra com constância. No meio disso, a torcida tenta assimilar essa mistura de expectativa esportiva com a preocupação extracampo. O torcedor não quer saber de números, balanços ou reuniões, quer saber de gol, quer saber de semifinal, quer saber de time competitivo. Mas a realidade, inevitavelmente, bate à porta. E é justamente aí que entra a importância de se reorganizar bem nesses próximos meses. Para que o Corinthians não precise passar por situações desconfortáveis, como transfer bans, atrasos ou dependência exagerada de vendas de jogadores para pagar contas emergenciais. O objetivo da diretoria é reduzir ao máximo esse tipo de risco. Inclusive, esse cenário de reestruturação comercial faz com que qualquer proposta que surja pelo elenco seja analisada com cautela dobrada. Uma venda pode solucionar um problema imediato, pode quitar dívidas urgentes, pode até destravar algumas questões burocráticas, mas também pode deixar um buraco esportivo que não será fácil de preencher. Um atacante que entrega tantos gols por temporada, que tem um porte físico diferenciado e que conecta tão bem com diferentes tipos de jogadas, não é substituído de um dia para o outro. E quando se soma isso ao fato de que o clube só detém metade dos seus direitos, é natural que o debate fique ainda mais complicado. É por isso que cada movimento passa a ser calculado com muita precisão. Uma decisão tomada agora pode refletir durante toda a próxima temporada. Um contrato renovado pode representar estabilidade. Um acordo que se encerra pode significar perda de receita. E o Corinthians vive justamente essa encruzilhada em 2025. Uma fase em que qualquer erro de planejamento custa caro demais. Os setores de marketing e comercial trabalham lado a lado, analisando cada propriedade da camisa, discutindo valores que façam sentido para o mercado e que, ao mesmo tempo, respeitem a força que a marca Corinthians carrega. O torcedor, por sua vez, olha para tudo isso querendo apenas que o clube encontre um caminho sólido para seguir crescendo.
Mesmo com a fase complicada, o Corinthians ainda possui uma das maiores torcidas do país, um engajamento gigantesco e um poder de exposição que poucas instituições esportivas possuem. Isso tem valor. Isso pesa nas negociações e isso ajuda a atrair empresas que querem associar suas marcas ao time. O desafio é transformar essa força em contratos que sustentem o clube com previsibilidade, algo fundamental para que o planejamento esportivo não seja constantemente interrompido ou adaptado às pressas. Enquanto isso, dentro do campo, a ansiedade pela semifinal vai crescendo. O torcedor conta os dias, imagina possíveis escalações, tenta prever como o treinador vai montar o time, com as ausências e possíveis retornos. E com Memphis de volta, é claro que a confiança aumenta. É um jogador que transforma a dinâmica ofensiva, que chama responsabilidade, que dá trabalho para qualquer defesa. A dúvida maior segue sendo a presença de Garro e Yuri. Eles formam, ao lado de Memphis, uma espinha dorsal ofensiva que funciona de um jeito muito particular. São jogadores diferentes entre si, mas que se conectam de forma natural. Quando os três estão juntos, o Corinthians tem mais presença no último terço, mais triangulações, mais infiltrações e mais volume de criação. É por isso que cada atualização médica importa tanto. A cada treino, a torcida quer saber quem participou, quem ficou de fora, quem fez transição, quem correu no gramado. E tudo isso vira combustível para discussões, projeções e aquela sensação de que a semana é interminável até a bola rolar. Um jogador como Garro, mesmo sem estar no auge técnico, sempre pode resolver em um lance. Uma falta próxima da área, um lançamento improvável, uma tabela rápida. Da mesma forma, Yuri pode muito bem aparecer de última hora, treinar bem e pedir passagem, como já fez em outras ocasiões. É a esperança que nunca abandona a torcida. O que ninguém duvida é da importância emocional que essa semifinal tem para o clube. São confrontos desse tipo que moldam a identidade de um elenco, que fortalecem a relação entre time e torcida e que marcam uma temporada inteira. Jogar competições assim faz parte da essência do Corinthians, faz parte da história do clube. Faz parte da maneira como a torcida se acostumou a viver o futebol. E quando existe a possibilidade real de disputar mais uma grande final, o ambiente se transforma por completo. Jogador sente, torcida sente, comissão técnica sente, tudo muda. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Impensável. Foi essa a palavra que começou a circular pelos corredores do futebol brasileiro nas últimas horas, dando origem a um burburinho que ninguém ousaria prever no início da temporada. As conversas de bastidores apontam para um movimento surpreendente. O Atlético MG teria perdido sua principal referência ofensiva justamente no momento em que o Corinthians, discretamente, avançou e oficializou a contratação de Hulk. A notícia, tratada quase como lenda urbana até ganhar força nos bastidores, caiu como uma bomba entre dirigentes, torcedores e até mesmo entre jogadores. Pessoas próximas ao elenco mineiro comentam, em voz baixa, que a saída do atacante teria causado desconforto interno, especialmente porque ele era visto não apenas como artilheiro, mas como líder técnico e emocional. No CT do Galo, fala-se em silêncio absoluto e olhares desconfiados, como se todos ainda estivessem tentando compreender como o clube deixou escapar alguém tão central no projeto esportivo. Do lado alvinegro paulista, a atmosfera parece completamente oposta.
A informação que corre pelos arredores do Parque São Jorge é de que o clube vinha trabalhando nos bastidores há semanas, de maneira quase clandestina, para tentar convencer Hulk. Há quem diga que reuniões reservadas, conversas com familiares e até um plano de protagonismo imediato foram determinantes para que o jogador aceitasse o desafio. A diretoria, segundo sussurros que ecoam nos corredores, enxerga nele a peça-chave para reposicionar o time em um patamar competitivo mais ambicioso. O rumor ainda provoca debates intensos nas redes sociais, onde torcedores dos dois clubes digladiam-se tentando entender o que realmente aconteceu. Uns afirmam que houve desgaste interno no Atlético, outros garantem que o Corinthians ofereceu um projeto esportivo irresistível. Entre dúvidas, especulações e teorias, uma verdade permanece ecoando. A possível transferência de Hulk reacende o imaginário do futebol nacional e movimenta o cenário com a força de um terremoto esportivo. Se tudo se confirmar, e os bastidores garantem que sim, o mercado brasileiro pode ter assistido a um dos movimentos mais improváveis dos últimos anos. E, como em todo grande rumor, resta apenas esperar pelos próximos capítulos dessa virada que ninguém poderia imaginar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!